Olá, meu nome é Agatha, sou estudante do curso de História e, com orientação da professora Júlia Calvo, hoje vou falar sobre a fome no Brasil. A fome é um problema que sempre esteve presente na sociedade brasileira, mas sempre que o assunto volta a se agravar, é tratada como uma novidade e requer muita ajuda da população civil para levar o mínimo a essas pessoas necessitadas. Hoje, o descaso com quem precisa e a pandemia, podemos ver diversas propagandas e matérias em todos os veículos de comunicações nos alertando sobre os mais de 19 milhões de brasileiros passando fome nesse momento. É um número que não para de crescer e a situação já é considerada um retrocesso. De uma coisa podemos ter certeza: a fome não se dá só pela falta do alimento. Desde a chegada dos portugueses até os anos 30 do século XX, a fome era associada exclusivamente à falta de alimentos. As pessoas procuravam as metrópoles atrás de melhorias, e ocorria vários movimentos durante esse período que faltava uma política pública para se tratar do problema. Nos anos 30, Josué de Castro denuncia o cenário da fome. Chamando seu estudo de Geografia da Fome, ele aponta as causas e efeitos do problema. Em sua obra, ele provou que a questão da fome não se tratava da quantidade de alimento disponível ou número de habitantes, mas sim da má administração das riquezas que se concentrava nas mãos de poucas pessoas, e ele também era defensor da reforma agrária. E foi a partir disso que a fome passou a ser vista, mas também ignorada. Nessa lista se encontram os programas realizados pelos governos diante ao problema, muitos extintos posteriormente após serem criados e outros que nem sequer buscaram resolver o problema ou atingir o máximo de pessoas possíveis. Se destacam os programas. O SAPS, criado em 1942, foi a primeira política social para combate à fome, com restaurantes populares, alimentos a preço de custo e campanhas de educação nutricional. Deixou de existir nos governos militares que buscaram racionalizar a produção e a distribuição de alimentos. Em 1972, veio o INAM. Era de caráter assistencialista e funcionava como um órgão central das atividades de alimentação e nutrição. Nos anos 80, com a crise, muitos programas são cortados e o número de famintos volta a crescer. Na década de 90, existia apenas o PNAE, que buscava levar alimentos para os estudantes, e o PNAM, que buscava garantir os direitos humanos, a saúde e a alimentação da população. Graças a Betinho Herbert de Souza, um sociólogo e ativista dos direitos humanos, foi criado o projeto Ação Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, que mobilizou várias campanhas para arrecadar mantimentos em favor dos pobres, já que a política do Comunidade Solidária, criado em 1995, deixava o problema nas mãos da população civil. No início do século XXI, surge uma preocupação diante ao cenário. A situação havia se agravado, e com isso, em 2001, é criado o Bolsa Escola e o Bolsa Alimentação, que buscava atingir cerca de 10,7 milhões de crianças e 6 milhões de famílias. Em 2003, com o novo partido no poder, o PT, foi criado o Fome Zero e o principal programa, o Bolsa Família, que no decorrer dos mandatos, estima-se que mais de 26 milhões de brasileiros saíram da pobreza e da miséria. Em 2014, o Brasil sai do mapa da fome, mas logo em 2016, no governo Temer, surgem novos cortes fazendo com que um número significativo de pessoas voltassem para a miséria. Em 2019, no governo Bolsonaro, o CONSEA, que tinha como caráter ser um programa de assessoramento ao governo do estado, também é cortado. Mesmo diante de diversas manifestações e petições contra, o programa seguiu extinto. Os brasileiros precisam mais do que o próprio alimento. Precisam de melhorias em sua renda, alimentos com preços mais acessíveis, combate ao desperdício e, principalmente, ações que busquem a raiz do problema. Essas pessoas precisam ser reconhecidas. Finalizo com essas palavras da grandiosa Carolina Maria de Jesus.